Senhor, meus irmãos, passando aqui para a gente dar continuidade ao nosso estudo. Hoje a gente vai estar estudando sobre um tema que é muito importante nós aprender, ter o conhecimento para que nós não venhamos cair em laços e para que nós também venhamos a ser vigilantes nessa questão. É um conteúdo muito importante ao qual nós, a Igreja do Senhor, precisamos aprender. Queria que os irmãos tivessem bastante atenção nesse conteúdo, vou tentar ser breve. Os irmãos leiam a apostila, que é muito boa, vem mais detalhado, vou trazer só um resumo, mas esse conteúdo é de suma importância para nós. Repito, é de suma importância ter o conhecimento do que eu vou trazer. Vou trazer um resumo. Leia a apostila. A gente vai estar estudando hoje sobre a imposição de mãos. Irmão, isso daqui é muito sério. Isso daqui é muito importante. Nós precisamos ter o conhecimento sobre o perigo da imposição de mãos. Há benefícios, mas também há malefícios. E nós precisamos ter bastante cuidado. Quero meditar com os irmãos na palavra. A gente vai ver que a imposição de mãos, ela pode trazer maldição. Quero ler Levítico 4, 22. Levítico, capítulo 4, o versículo 22. A gente precisamos ter bastante cuidado. Quem coloca a mão em nossa cabeça, em quem nós colocamos as nossas mãos. Não é só chegar e colocar ou permitir que alguém coloque. Levítico 4, 22. Diz assim: quando um príncipe pecar e por ignorância proceder contra algum dos mandamentos do Senhor seu Deus, naquilo que não se deve fazer, e assim for culpado, ou se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará pela sua oferta um bode tirado das cabras, macho sem defeito, e porá a sua mão sobre a cabeça do bode, e o degolará no lugar onde se degola o holocausto perante a face do Senhor. Expiação do pecado é. A gente vê em Levítico 4, 22, ali o ritual ao qual Deus exigia de que quando alguém pecasse, um príncipe pecasse ou o povo pecasse, era pego o animal e era colocada a mão sobre a cabeça do animal, e naquele ritual o pecado da pessoa era transmitido para o animal. Então a gente já vê lá no início, no Antigo Testamento, na época da lei, na época de Moisés, lá atrás, que a imposição de mãos havia uma ligação no mundo espiritual. Havia um elo no mundo espiritual. Ou seja, havia uma transferência de pecado. Pecado é transgressão, é maldição. Então, meu irmão, dependendo quem coloca a mão na sua cabeça, ou em quem você coloca a mão na cabeça, há uma transferência de maldição. Quero ler também, bênção. Pode ser transferida maldição, mas também pode ser transferida bênção. Vamos ver Levítico 9, 22. Levítico 9, 22. Diz assim: depois Arão levantou as suas mãos ao povo e o abençoou, e desceu, havendo feito a expiação do pecado, o holocausto e a oferta pacífica. Arão levantou as suas mãos e abençoou. Ou seja, no mundo espiritual, no momento que Arão, o sumo sacerdote, levanta a sua mão em direção ao povo, há uma transferência de bênção do sumo sacerdote em cima da vida do povo. Agora vamos ver Marcos 10. Marcos 10. A gente vai ver tudo dentro da palavra. Isso daqui é muito importante. Marcos 10, do 13 ao 16. E trazia-lhe os meninos para que lhe
tocasse. Mas os discípulos repreendiam aos que lhe trazia. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhe: deixai vir os meninos a mim, e não o impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que recebeu o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E, tomando-os nos seus braços, impondo-lhe a mão, os abençoava. Ou seja, Jesus pegava as criancinhas, colocava em seus braços e colocava as mãos sobre a criança e abençoava. Transferência de bênção. A gente viu que a imposição de mãos de uma pessoa que está em pecado, uma pessoa que está em lamaçal de pecado, uma pessoa que é escrava de Satanás, a imposição de mão dela pode transferir maldição, mas também a imposição de mão de uma pessoa, um servo de Deus com a vida no altar, vivendo em santidade, a imposição de mãos dela pode transferir bênção para a nossa vida. Então pode ser transferido maldição e pode ser transferido bênção. Vamos ver prodígios também, Atos 5:12. Atos capítulo 5, o versículo de número 12. Diz assim: e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Pela mão dos apóstolos. Ou seja, os apóstolos tocavam, os apóstolos colocavam a mão. Pela imposição de mão dos apóstolos, acontecia milagre, acontecia prodígios. Então a gente vê que com a imposição de mãos, imposição de mãos, pode ser transferido maldição, bênção, e pode ser realizado o quê? Prodígios, maravilhas, curas, milagres. Batismo com o Espírito Santo, Atos 8:17. Vamos ver. Atos capítulo 8, o versículo 17. Então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. A gente vê que os apóstolos impunha as mãos sobre as pessoas e o Espírito Santo de Deus vinha sobre elas e elas eram o quê? Batizadas pelo Espírito Santo, pela imposição de mãos. Irmãos, assim como uma pessoa pode ser batizada pelo Espírito Santo, pela imposição de mão de um servo de Deus, uma pessoa que está em maldição, em pecado, que foi o primeiro tópico que a gente viu, se essa pessoa também impor a mão e houver brecha na sua vida, Satanás também entra. Vamos ver, ministérios, Atos 6, Atos capítulo 6, do versículo 1 ao 6. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, entre vocês, irmãos, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio, mas nós vamos perseverar na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, Procoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito em Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e este, orando e limpando as mãos. Ou seja, aqui foi a consagração dos primeiros diáconos. Oraram, pediram direção ao Espírito Santo, e com a imposição de mão dos apóstolos, os líderes, aqueles homens foram consagrados a diáconos. Ou seja, a imposição de mão serve também
para consagração de obreiro, diácono, missionários, presbíteros, evangelista, pastor e por aí diante. O derramamento de óleo, irmão, não é que é errado. Pode, mas se não quiser fazer, não há a necessidade. O que a Bíblia ensina é o quê? A imposição de mão. Pode fazer com óleo, não tem problema. Mas se não fizer também, meu irmão, não está invalidando. Mas a imposição de mãos é necessário, porque é bíblico. Então, para ser levantado a obreiro, vamos ver Atos 13. Quero ler também Atos 13. Atos capítulo 13, o versículo 1 ao 4. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio, Sinereu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Então, jejuando, orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Ou seja, o Espírito Santo direcionou: quero Barnabé e Saulo para a obra que eu designei a eles. Oraram, jejuaram, apresentaram a Deus e com imposição de mãos consagraram eles a ministros do Evangelho. Então, para ser consagrado a ministros, a obreiros, imposição de mãos. Vamos ver, cuidado, 1 Timóteo 5:22. Cuidado com a imposição de mão, irmãos. Olha o que Paulo orienta. 1 Timóteo 5:22. Diz assim: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheiros, conserva-te a ti mesmo puro. A ninguém imponha precipitadamente a mão. Ou seja, irmão, não ponha a mão na cabeça de qualquer um. Não ponha a mão em qualquer pessoa. Às vezes você vai orar, apenas, meu irmão, estenda a mão, mas não toque. A partir do momento que há o toque, a partir do momento que há o contato, meu irmão, no mundo espiritual há uma aliança, há uma ligação. Irmão, a imposição de mão há um efeito muito grande no mundo espiritual. Toma cuidado, não permita que qualquer pessoa coloque a mão na sua cabeça e não coloque as suas mãos na cabeça de qualquer pessoa. E outra, para você colocar a mão na cabeça de alguém, você tem que estar com a vida no altar. Não pode ter brecha, porque se tiver brecha, o mal que está na pessoa pode passar para você. A dor, a doença, o espírito maligno pode entrar pela brecha, pela imposição de mão. Para você colocar as mãos, tem que estar com a vida no altar, vida de consagração. E não permita que qualquer um chegue e ponha a mão na tua cabeça, irmão. Não aceite que qualquer pregador, que qualquer pessoa que está ministrando que você não conheça, venha pôr a mão na tua cabeça. Irmão, pode orar, mas não põe a mão. Selecione quem vai fazer a imposição de mão em você. Pode ser transferido o quê? Maldição, mas também pode ser transferido bênção. Cuidado, não impõe as mãos na cabeça de qualquer um e veja como está a sua vida espiritual antes de impor as mãos. Ore sem impor as mãos e não aceite que qualquer um imponha as mãos na sua cabeça. Pode ser transferido maldição, pode ser transferido espírito imundo, pode ser transferido até mesmo enfermidade, porque se houver brecha, o mal entra, meu irmão. Então a gente viu que Paulo aconselhando Timóteo em 1 Timóteo 5:22, não se precipite em colocar as suas mãos, mas se mantenha puro, tome cuidado. Irmãos, o que é que a gente viu com a imposição de mãos? Pode ser transferido maldição, pode ser transferido bênção, pode ser realizado prodígios e maravilhas, e também o batismo com o Espírito Santo. E se há batismo com o Espírito Santo com a imposição de mãos, cuidado, irmão, se houver brecha, o inimigo também pode entrar
transferência, brecha, porta. Irmão, o contato físico, há um elo muito grande no mundo espiritual. E a gente vê que é bíblico. Há vários outros textos bíblicos que a gente poderia usar. Só trouxe esses, irmãos. Mas se você for pesquisar, você vai ver que há muitos sobre a imposição de mão. O perigo de impor mão em qualquer pessoa e o perigo de aceitar qualquer pessoa impor a mão. Ministério, consagração de obreiros com imposição de mão. Irmão, obreiro que não é consagrado com imposição de mão está indo contrário à palavra. E se está indo contrário à palavra, não há um reconhecimento no mundo espiritual. Porque pela palavra tem que ter imposição de mão. Esse negócio de consagrar obreiro por nome, só pegar o nome e pôr no papel, isso é coisa de terreiro de macumba. Porque eu já ouvi isso, de que escreveu o nome da pessoa no papel e derramou o óleo no papel e a pessoa hoje é um obreiro. Não, irmão, isso daí é coisa de terreiro. Quem faz isso é macumbeiro. Irmão, servo do Senhor, consagração, a gente viu na Bíblia, tem vários outros textos. É com imposição de mão. Se não impôs mão, não é obreiro. Não há reconhecimento. E cuidado em quem você vai pôr a mão. 1 Timóteo 5,22. E quem vai impor as mãos em você. Deixa essa aula, que Deus te abençoe e muito obrigado. Até a próxima aula.